Precisamos ter a clareza de que a segurança pública é um dos principais desafios que tem diante de si o Estado e a sociedade brasileira. A ferida do crime machuca e mata a população. São dezenas de milhares de vidas ceifadas todos os anos, meu querido Manel Carlos, a quem aqui cumprimento e estendo o meu abraço ao ministro Ricardo Lewandowski. Não é à toa que as sondagens de opinião apontam invariavelmente a segurança pública como uma das áreas, meu caro Trabuco, mais importantes e também em pior situação. Vejam, por exemplo, o levantamento realizado pelo próprio IRE, em outubro do ano passado. Nele, a segurança pública aparece como a segunda área com mais problemas no país, atrás somente da saúde. Metade dos respondentes se sentiam inseguros em sua localidade, meu caro Marcelo Squassone, também colega de Câmara dos Deputados. O pior índice foi encontrado nas periferias. Mais de 60% das pessoas declararam sentir-se inseguras, o que demonstra que são os pobres os que mais sofrem com a violência no país. Se quisermos desatar o nó da segurança, e o queremos, precisamos olhar o problema de frente. Não adianta olhar para o lado e empurrar com a barriga. Precisamos ter a coragem de apontar o nosso principal inimigo, o crime organizado. Facções criminosas hoje controlam comunidades inteiras, impedindo a entrada das forças policiais e sujeitando os moradores a todo tipo de abuso. O crime se organizou, infelizmente, o Estado não. Estas organizações se alimentam principalmente do tráfico de drogas, mas operam toda sorte de crime e violência. Roubo, homicídio, tráfico de armas, assalto a bancos, sequestros, extorsão, entre tantos outros. As facções hoje tornaram-se nacionais, com células distribuídas em vários estados e estreitas ligações com organizações criminosas estrangeiras. Nossa resposta precisa estar à altura da gravidade desses crimes. Devemos agir com celeridade e firmeza. A sociedade brasileira exige mais segurança e o parlamento não pode e não vai frustrar esse legítimo clamor popular. O parlamento tem o dever de garantir que as novas políticas de segurança sejam firmes contra o crime, mas sempre dentro dos limites constitucionais, dos limites do Estado democrático de direito. Nesse contexto, prezados senhores, considero auspiciosa e animadora a apresentação pelo Executivo da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2025, a PEC da Segurança Pública. Gostaria de cumprimentar o presidente Lula, o ministro Lewandowski e sua equipe pela coragem e diligência em levar a cabo uma proposta dessa envergadura, com todas as dificuldades envolvidas. A PEC promove reestruturação profunda, que eleva o Sistema Único de Segurança Pública ao nível constitucional, amplia o papel da União e redefine competências das polícias federais e das guardas municipais. Não há dúvida de que, para vencermos o crime organizado, precisamos lutar juntos, lado a lado. A integração dos órgãos de segurança da União, dos estados e dos municípios é indispensável. Agora, cabe ao parlamento analisar, aprimorar e garantir que as mudanças propostas estejam alinhadas com as expectativas da população por mais segurança, eficiência e integração, sem abrir mão dos direitos e garantias conquistados pela nossa sociedade. Na Câmara e no Senado, existem inúmeras proposições em diversas fases de tramitação que podem fomentar a discussão e enriquecer a PEC 18. Para bem realizarmos nosso papel, é indispensável o diálogo com todos os setores, sociedade civil, operadores de segurança, governo federal e local, comunidade acadêmica. A Câmara dos Deputados, confluência de todas as vozes da sociedade brasileira, é o foro propício para sediar esse debate. Reafirmo, assim, o compromisso de conduzir na Câmara a tramitação da PEC da Segurança Pública de modo democrático e plural, ouvindo a todos. É natural
que haja diferentes perspectivas sobre um assunto tão vital como este. O desafio é construir um texto final que consiga o apoio da maioria e que atenda às necessidades do país. Tenho pedido aos deputados, de maneira muito firme, que não levem esta matéria para o terreno partidário e eleitoral. Precisamos agir com espírito público e entregar um bom resultado à nação. Estou confiante de que vamos conseguir. A tramitação dessa PEC no Parlamento é uma oportunidade histórica de avançar resolutamente no combate ao crime. Tudo farei, como presidente da Câmara dos Deputados, para que aproveitemos a oportunidade. O povo brasileiro clama por paz, por segurança. Respondamos a esta demanda com celeridade e vigor, mas também com responsabilidade, sem ceder a soluções fáceis e erradas. Permitam-me concluir reiterando algumas posições. O combate ao crime precisa ser firme, mas também inteligente, legal e legítimo. Quando o Estado cumpre e faz cumprir a Constituição, ele se fortalece. Quando o Estado cumpre e faz cumprir a Constituição, a população se sente protegida. Trabalharemos com afinco para aprovar todas as medidas que ajudem a pacificar o nosso Brasil. Muito obrigado. Cumprimento a todos que me ouvem e que me veem e vou falar brevemente sobre a PEC da Segurança Pública e os motivos que nos levaram a apresentar esta PEC ao Congresso Nacional. Como todos sabemos, de há muito tempo o crime deixou de ser meramente local, passou a ser nacional e mais do que isso, ele hoje, o crime, sobretudo o crime organizado, tem uma dimensão global ou planetária. E por isso é preciso um esforço concentrado, um esforço coordenado de todas as forças de segurança internas de um determinado país e também ao nível internacional. O Brasil, tendo em conta esta realidade, há muito tempo vem expandindo a sua cooperação internacional no combate, sobretudo, à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, aos ilícitos que são praticados pela internet, inclusive pela Deep Web. São problemas que afligem não só o Brasil, mas afligem o mundo como um todo. O Brasil, diante dessa realidade, fechou vários acordos de colaboração, especialmente ao nível das polícias, com distintos estados e distintas organizações. Nós temos acordos multilaterais, como, por exemplo, participamos da Ameripol, da Europol, da Interpol. Inclusive, elegemos o secretário-geral da Interpol, o delegado federal Valdeci Urquiza, que é o responsável pelas operações internacionais dessa associação policial. Temos vários acordos de cooperação na área do Mercosul, temos acordos com vários países europeus, com a Itália, com a Espanha, com Portugal e muitos outros também, e alguns que são regionais para enfrentar questões tipicamente, digamos assim, locais. Recentemente, o Brasil assinou um acordo com o Ministério do Interior da França para combater o crime organizado na fronteira brasileira com a Guiana Francesa, notadamente no que diz respeito ao garimpo ilegal. Portanto, nós temos já no Brasil, e essa cooperação está se estendendo, temos uma trama de acordos e tratados bilaterais, multilaterais, de cooperação no sentido de combater-se de forma conjugada a criminalidade internacional. No Brasil, apesar de termos essa interlocução muito fluida
no panorama internacional, no Brasil sentimos um certo vácuo na interlocução, sobretudo entre as forças de segurança das unidades federadas do Brasil. O Brasil tem um sistema de segurança extremamente complexo, eu diria que é um sistema de segurança que vem desde a vinda da família real portuguesa em 1808, fugindo das tropas napoleônicas, quando foi criada uma polícia no Rio de Janeiro e replicada em outras províncias, então, do Império, que em seguida nasceria logo depois da volta de Dom João VI para a Europa, deixando aqui o seu herdeiro, futuro Dom Pedro I, o imperador do Brasil, mas sempre nesta linha, uma linha de que o crime era considerado um fenômeno eminentemente local e seria então combatido pelas forças de segurança locais. Isso perdurou desde sempre, digamos assim. Veio do Brasil colônia, começou este tipo de organização, esse tipo de enfrentamento com Dom João VI, que criou a primeira polícia, perpassou as várias constituições, a Constituição Imperial de 1824, a Constituição Republicana, a primeira delas de 1891, depois a Constituição de 34, 37, 46, a de 67 e mesmo a Constituição de 88. Se abrirmos a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, como a chamava Ulisses Guimarães, na verdade nós vamos verificar que a atribuição de combater a criminalidade é dos governos locais. Basta olharmos o artigo 144, ou seja, são as polícias civis e as polícias militares e, de certa maneira, as guardas municipais, subsidiariamente, que fazem o enfrentamento da criminalidade. Ocorre que, como o crime não é mais local, não é apenas nacional, mas é transnacional, é preciso uma conjugação de esforços, é preciso uma interlocução, um diálogo entre as distintas forças de segurança. Na área federal, sabemos todos, nós temos 4 forças policiais. Temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal e temos a Força Nacional, que é aquela força que é composta por policiais militares dos estados, intervém em diferentes pontos do país nas situações emergenciais. É uma intervenção temporária, mas sempre num momento em que as forças locais eventualmente não possam debelar uma situação de crise. Ao nível estadual, nós temos, como já observamos, a Polícia Civil e a Polícia Militar, as polícias penais e também as polícias científicas. E temos, ao nível municipal, as guardas municipais. São forças poderosas, algumas melhor, outras menos equipadas e que fazem, dentro das suas competências, o enfrentamento à delinquência no Brasil, que vem crescendo, infelizmente, de forma exponencial. E diga-se, é importante que se repita isso, ocorre esse fenômeno não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Diante desta situação crítica, diante desta falta de diálogo entre as várias forças de segurança do país, diante desta falta de interlocução, de intercâmbio de informações, de uma atuação coordenada, o governo federal resolveu propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública. A moda do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a moda do que acontece na área de educação, nós teríamos um Sistema Único de Segurança Pública na própria Constituição, onde os entes federados se falam, trocam informações, atuam de forma conjunta, como ocorre na saúde, como ocorre na educação e como pretendemos vá ocorrer também na segurança pública. Inclusive,
saúde e educação têm recursos próprios, têm receitas mínimas que estão já pré-estabelecidas na Constituição, o que não ocorre com a segurança pública. Queria dizer que a ideia de um sistema único de segurança pública não é uma ideia nova. Há uma lei federal ordinária que foi promulgada em 2018 durante o governo Temer, elaborado pelo então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que é uma lei muito boa, que prevê exatamente esse entrosamento, prevê a hipótese de se ter um plano nacional de segurança pública, estabelece que a União exarará diretrizes gerais neste campo, mas ocorre que, lamentavelmente, por ser uma lei federal de caráter ordinário, ela não tem o condão de obrigar estados, Distrito Federal e mesmo os municípios a seguirem eventuais diretrizes ou coordenadas emanadas da União. Então, nós entendemos que esse sistema que hoje está na horizontal, ou seja, que está consubstanciada numa lei ordinária federal, que ela seja colocada na vertical dentro da Constituição. Claro que as ideias gerais desta lei do SUSP de 2018. Então, basicamente, é esta ideia da proposta de emenda constitucional que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional e, ora, está sendo examinada pela Comissão de Constituição e Justiça neste momento presente. Pois bem, quais são os detalhes mais importantes desta PEC que estamos encaminhando ao Parlamento brasileiro? Essa PEC tem 4 eixos ou 4 pilares, por assim dizer. O primeiro deles é aquele que já consta da lei do SUSP, da lei do Sistema Único de Segurança Pública, que é simples, que é algo, inclusive, consentâneo com o federalismo cooperativo que nós vivemos. A ideia é que a União estabeleça diretrizes gerais, um plano nacional de segurança pública e também que se aplique ao sistema penitenciário brasileiro, que conte com a oitiva de um Conselho Nacional de Segurança Pública, onde tem assento representantes dos entes federados e também da sociedade civil, para que possa ser observado pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios no que diz respeito às políticas públicas de segurança. Nós garantimos nesta PEC que essas diretrizes gerais em nada arranhariam a autonomia dos demais entes federados no que diz respeito ao comando das respectivas forças, com relação aos estados, às polícias civis e às polícias militares, aos corpos de bombeiros militares, às forças de segurança que cuidam da polícia científica e mesmo dos cárceres dos entes federados, também não haveria nenhuma ingerência nas guardas municipais. Então, o primeiro eixo, ou o primeiro pilar, é exatamente isso, uma coordenação entre as distintas forças de segurança nos 3 níveis político-administrativos da federação. Esse é o primeiro eixo. É uma interlocução, é um diálogo, troca de dados de inteligência, ações coordenadas. O segundo eixo é justamente a constitucionalização dos fundos que nós administramos aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública e também o Fundo Nacional Penitenciário, que hoje tem recursos muito minguados, que não são suficientes realmente para equipar todas as polícias brasileiras, de maneira que é importante que haja recursos estabelecidos na Constituição para que estes recursos irriguem adequadamente os 3 níveis político-administrativos no que diz respeito ao combate à criminalidade. Este, portanto, é o segundo eixo, o segundo pilar. O terceiro pilar, que já consta também na própria lei do SUSP, a lei do Sistema Único de Segurança Pública de 2018, é colocar na Constituição que todas as polícias, sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais, contarão com corregedorias autônomas e com ouvidorias autônomas, inclusive para que a própria população possa
por meio das corregedorias e por meio das ouvidorias, primeiro, representar contra eventuais ilícitos ou contra eventuais abusos de autoridades que sejam praticados por essas forças policiais. E no caso das ouvidorias, a população, melhor do que ninguém, porque a segurança pública é dirigida à população, pode eventualmente sugerir alguma melhoria, alguma mudança de direcionamento. E o quarto e último pilar, o eixo desse sistema único de segurança pública que nós queremos entronizar na Constituição, diz respeito a algumas alterações nas competências das polícias federais e também das guardas municipais. No que toca às polícias federais, especificamente no caso da Polícia Federal, nós estamos incluindo, ou melhor, explicitando, tornando mais evidente que cumprirá ela investigar crimes contra o meio ambiente. Evidentemente, não todos os crimes contra o meio ambiente, mas aqueles nas áreas de preservação da União ou aqueles crimes ambientais que têm uma repercussão interestadual ou mesmo uma repercussão internacional, como aconteceu recentemente com o incêndio do Pantanal do Mato Grosso, de todo o Centro-Oeste e vários focos de incêndio que irromperam em todo o país. É claro que esta é tipicamente uma atribuição da Polícia Federal, pois só ela tem um poder de investigação com abrangência nacional. Também caberia à Polícia Federal, já cabe hoje, mas isso ficou explicitado, o combate às organizações criminosas e também às milícias locais. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, as milícias são um fenômeno local. Quer dizer, há uma degeneração de alguns policiais, civis ou militares, que se transformam em milicianos e passam a extorquir a população. Isso lamentavelmente está até ocorrendo em alguns municípios com as guardas municipais. Então, caberia a ela, Polícia Federal, combater também as milícias privadas, as milícias locais. Que muitas vezes a atuação dessas milícias, embora sejam elas locais, tem um efeito sistêmico. Por exemplo, quando há o roubo ou furto de cabos e fios de comunicações, de comunicação, não é? Quando há o furto ou roubo de combustíveis, ou de cargas transportadas por caminhões, ou outros delitos que transcendam, no que diz respeito aos seus efeitos, os limites de um determinado Estado. Então, nós tornamos explícitos que também, no caso das milícias privadas, que é uma expressão que o Código Penal usa, cabe a atuação da Polícia Federal. No caso da Polícia Rodoviária Federal, também estabelecemos uma ampliação de sua competência. A Polícia Rodoviária Federal hoje é uma força disciplinada, uma força muito bem armada, que conta com veículos, que conta com aviões, conta com helicópteros, com armamento moderno, tem 27 superintendências e tem como missão constitucional o patrulhamento das rodovias federais. Mas considerando que cada vez mais no desenvolvimento econômico que se nota no Brasil, as mercadorias são transportadas não apenas nas rodovias federais, mas também nas hidrovias e nas ferrovias, aproveitando a vocação viária desta Polícia Rodoviária Federal, nós estabelecemos nesta PEC, caberá a esta Polícia Rodoviária, chamada de Polícia Viária Federal, o patrulhamento não apenas das rodovias federais, mas também das hidrovias e das ferrovias. Isto como missão principal. Secundariamente ou subsidiariamente, com autorização do ministro a qual esta força está ou estará subordinada, ela poderá intervir em 3 situações: em auxílio aos governos dos estados, mediante requisição dos governadores, sempre de modo excepcional e temporário, poderá atuar nos desastres naturais e nas catástrofes, enfim, que possam eventualmente ocorrer nos distintos pontos do território nacional, e também, em terceiro lugar, para patrulhar, para defender bens
equipamentos e serviços da União, mas sempre em caráter pontual, em caráter emergencial e em caráter temporário. E, finalmente, dentro desse quarto eixo, o que nós estamos propondo é uma ampliação da atuação das guardas municipais. E, num primeiro momento, nós, atentos para a dicção muito clara daquilo que o Constituinte de 88 consignou no texto magno, nós estamos relutantes em propor alguma alteração nesta seara. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, apreciando um recurso extraordinário ao qual deu repercussão geral, estabeleceu que as guardas municipais, melhor dizendo, elas teriam a função de fazer o policiamento ostensivo e comunitário nas áreas urbanas, não poderiam atuar em colisão ou em superposição com outras forças de segurança, notadamente não poderão exercer as funções de polícias judiciárias e serão controladas tal como as demais polícias, isso está na Constituição, serão controladas externamente pelo Ministério Público. Diante desse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, nós trasladamos essa tese da Suprema Corte Brasileira e inserimos também nessa PEC. É uma PEC singela, é uma PEC que, na verdade, não inova conceitualmente em nada, porque essa lei do SUSP, que foi promulgada, repito, já na gestão do presidente Michel Temer e elaborada conceitualmente pelo ministro Raul Jungmann, esta ideia, essa concepção em linhas gerais, de forma mais simplificada, agora constará, se o Congresso assim entender, constará da própria Constituição. Nós entendemos que com isto, com a aprovação da PEC, nós teremos um instrumento ou uma ferramenta mais adequada para combater de forma eficaz a criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada, que é exatamente mediante a concertação, a conjugação de todas as forças de segurança no Brasil, sem prejuízo da cooperação internacional que o Brasil já tem e pretende ampliar. Muito obrigado pela atenção.